É só por uns dias. Todas concordaram. É tipo uma pausa emocional. Essas foram as palavras da minha esposa, Letícia, 3 dias antes de embarcar para Las Vegas com um grupo de amigas. Até hoje, eu ainda ouço essa frase com o mesmo efeito de uma martelada gelada no meio da testa. Todas concordaram. Tipo um pacto informal entre mulheres casadas que, por conveniência temporária, decidiram anular os votos matrimoniais como quem pausa uma série ruim na Netflix. Mas o problema é que o juiz da vara de família da Califórnia não recebeu esse memorando. E quando as coisas vieram à tona, meu mundo virou do avesso com a mesma velocidade de uma roleta viciada. Deixa eu voltar um pouco, porque se você tá achando que eu tô exagerando, você ainda não entendeu o nível do absurdo. Me chamo Henrique, nome alterado, claro, tenho 38 anos, moro em Sacramento, Califórnia, e sou pai da menina mais incrível do planeta, a Isadora, de 5 anos. Trabalho como professor de matemática numa escola pública, aquele cara comum, pacato, que ainda acredita em regras, em respeito, e que, até pouco tempo atrás, acreditava também no casamento. Conheci a Letícia na faculdade, ainda no Brasil. Nos reencontramos anos depois aqui nos Estados Unidos, por acaso, numa reunião de brasileiros em Berkeley. Ela trabalhava com marketing digital, sempre descolada, cabeça aberta, cheia de frases prontas sobre liberdade, amor líquido, energia e o direito de viver todas as versões de si mesma. Eu achava tudo isso meio exagerado, mas também via nela um fogo que me faltava. Começamos a namorar, depois de 2 anos nos casamos. Quando a Isadora nasceu, juramos que seríamos o tipo de casal que não ia se perder na rotina. E por muito tempo, parecia que estava dando certo. Ela era uma mãe presente, divertida, cheia de ideias criativas, e eu era o cara que segurava as pontas no dia a dia, fazia o café da manhã, levava a Isa pro colégio, ajudava nas lições, lavava a louça à noite enquanto ela preparava posts e campanhas para clientes. Mas os últimos 2 anos mudaram alguma coisa nela. Talvez tenha sido a pandemia, talvez as redes sociais, talvez a influência das amigas solteiras que, ironicamente, sempre pareciam mais interessadas no nosso casamento do que no delas. O fato é que Letícia começou a demonstrar um incômodo quase existencial com o papel de esposa. Começaram pequenas piadas. Nossa, tô me sentindo presa num roteiro da Disney. Cadê a fase da bruxa má? A gente devia ter optado por um contrato renovável a cada 5 anos, tipo aluguel. Imagina que louco se a gente pudesse ficar solteiro só durante as férias. No começo eu ria, achava que era só piada de mulher criativa demais. Até que um dia, durante um churrasco com o pessoal do trabalho dela, ouvi ela dizer algo que me arrepiou. Eu amo Henrique, mas às vezes tenho vontade de viver como se não fosse casada. Tipo, uns dias de desligamento emocional. Eu tava a uns 3 metros de distância, ela não me viu ouvir. Fingi que não escutei. Mas aquilo me corroeu por dentro. Avance alguns meses e chega a tal viagem. Letícia me avisou com 2 semanas de antecedência que ela e mais 4 amigas iam passar um fim de semana prolongado em Las Vegas. Disse que era só um detox feminino, um reconectar com a identidade antes da maternidade. Falou que todas estavam alinhadas com seus maridos e que era tudo com transparência e respeito. Mas aí ela soltou. Ah, e a gente combinou uma coisa entre nós, por esses dias, vamos nos considerar solteiras. Solteiras no sentido de não precisar pensar no papel de esposa, de mãe, de mulher comportada. É simbólico, tá? Não é literal. Simbólico cacete. Mas como eu não sou o tipo controlador, e confesso, já estava anestesiado por tantas frases ensaiadas, apenas respirei fundo e disse: tá bom. Aproveita. Se cuida. Ela me deu um beijo na bochecha. Nem olhou nos meus olhos. Pegou a mala rosa com rodinhas e saiu dizendo que o celular estaria meio desligado para não atrapalhar o processo de reconexão feminina. Foram 5 dias. Nos 2 primeiros, 0 contato. No terceiro, uma ligação de vídeo breve com a Isa, sem mostrar onde estava. No quarto, nada. E no quinto,
O primeiro sinal real de que alguma coisa estava prestes a explodir, recebo uma notificação automática de movimentação em uma conta que nós quase não usávamos. Um pagamento alto feito num hotel em Las Vegas, mas não no que ela tinha me informado antes da viagem. Pesquisei. Hotel boutique, balada interna, frequentado por gente jovem, solteira, e famoso por festas ultra reservadas. Aquele foi o primeiro dominó. O resto da fileira ia cair em sequência, com vídeos, áudios, prints, testemunhas, e, mais tarde, o envolvimento do sistema legal do estado da Califórnia, tudo por causa de um acordo informal de solteirice simbólica. O problema é que a justiça americana leva essas coisas bem mais a sério do que o tal pacto das amigas. Eu devia ter desconfiado quando ela começou a usar palavras como ressignificar o casamento. Porque, quando alguém começa a tratar a própria relação como tese de mestrado em psicologia, pode apostar, tem alguma merda por trás querendo se disfarçar de autoconhecimento. E foi exatamente assim que Letícia começou a preparar o terreno. Tudo começou cerca de 8 meses antes da viagem. Letícia entrou numa fase intensa de imersão em conteúdos de desconstrução de papéis sociais. Começou com vídeos no YouTube sobre relacionamentos abertos, depois passou a ouvir podcasts com títulos do tipo Você está casada ou condicionada? E o amor precisa mesmo de exclusividade. No início, achei que era só curiosidade intelectual. Até porque, sejamos honestos, monogamia é um tema que vive voltando em pauta, especialmente em círculos mais progressistas. Só que a Letícia passou da curiosidade para a prática emocional muito rápido. Um dia, do nada, ela me disse: Você sabia que a monogamia é uma construção europeia cristã que limita a liberdade das mulheres? Eu tava lavando a louça. Só consegui responder: E a pia cheia de louça é uma construção de quê? Ela riu, deu de ombros, e saiu da cozinha. Mas ali, pela primeira vez, eu percebi que o que para mim era rotina, para ela estava virando uma gaiola invisível. As coisas pioraram quando ela começou a se reunir com um grupo de amigas toda quinta-feira à noite. Elas chamavam o encontro de Círculo de Reconexão. A proposta era conversar sobre temas femininos, espiritualidade, liberdade emocional e, claro, relacionamentos. Lá, segundo ela, tudo era permitido: desabafos, confissões, questionamentos, lágrimas e muita validação mútua. Tipo um show de aplausos internos para qualquer ideia que envolvesse romper padrões. Eu não estava lá, mas o reflexo desse grupo chegou em casa em forma de frases como: A gente vive anestesiado na estrutura do casamento tradicional. A maternidade me apagou. Sinto que não sou mais dona do meu corpo. Preciso resgatar minha energia sexual. Aos poucos, percebi que Letícia não estava só cansada do casamento. Ela estava tentando se libertar dele. Mas sem o peso de ter que assumir essa decisão. Por isso a viagem foi o catalisador perfeito. 4 amigas, todas mães, todas casadas, todas insatisfeitas em níveis variados. Uma delas, inclusive, estava em processo de separação e virou a guru do grupo. Era ela quem falava as frases mais afiadas. Um casamento é só um acordo social. E acordos podem ser pausados quando uma das partes está sufocando. No dia da partida, Letícia me entregou um cronograma impresso da rotina da Isa. Mostrou que havia organizado tudo: lanche da escola, roupinhas separadas, os contatos de emergência. Era como se estivesse me mostrando que estava sendo uma ótima mãe, responsável, preparada, mesmo enquanto decidia ficar solteira por uns dias. Quando perguntei se ela ia postar algo da viagem, soltou: Não. A gente decidiu viver o momento. Sem redes sociais. Só presença. No fundo, eu sabia que aquilo era desculpa. E a confirmação veio no 4º dia, quando vi a notificação da conta que quase não usávamos mais. Letícia havia pago, com cartão conjunto, uma diária de mais de $700 em um hotel boutique em Las Vegas. Só que aquele não era o hotel onde ela disse que estaria. Pesquisei. O lugar era famoso por ser destino de festas privadas. Tinha um clube interno. E, no TripAdvisor, dezenas de comentários sobre a atmosfera intensa e liberadora. Pensei em ligar.
Pensei em mandar mensagem, mas me segurei. No quinto dia, ela chegou em casa no fim da tarde. Entrou como se tivesse voltado de um retiro espiritual, rosto limpo, cabelo molhado, vestido leve, cheiro de banho recém-tomado. Oi, amor, disse, com a voz suave. Que saudade da Isa. Ela tá em casa? Tá. Tá no quarto, vendo desenho. Respondi seco. Ela me olhou por 2 segundos, como quem notou que algo estava fora do lugar. Que foi? Você não ficou no hotel que disse que ia ficar. Ela deu uma piscada mais longa. Como assim? Vi o débito da conta conjunta. $725. Pausa. Ah, ela disse, e cruzou os braços. A gente resolveu trocar de hotel. O outro estava cheio de crianças. A gente queria algo mais tranquilo. Um hotel boutique com balada no térreo? Ela respirou fundo. Henrique, por favor. Não começa. Não tô começando. Só quero saber, você dormiu com alguém? Ela não respondeu. Só desviou o olhar. E ali, naquele instante, a verdade não veio em palavras, veio no silêncio. Depois de alguns segundos, ela tentou virar o jogo. Você tá querendo transformar uma experiência de liberdade em traição. Isso é injusto. A gente tinha um acordo. Não. Vocês tinham um acordo. Eu nunca aceitei ser solteiro por uns dias. Ela virou de costas, foi direto pro quarto, e se trancou. Passou a noite lá. No dia seguinte, chamou um Uber e saiu cedo. Mandou mensagem dizendo que ia passar uns dias na casa da Amanda, uma das amigas da viagem. E foi nesse momento que eu percebi, aquilo não era mais um casamento. Era uma simulação. Uma encenação onde eu era o único que ainda acreditava no papel. Fui até meu notebook, abri o navegador e digitei: como abrir um processo de custódia compartilhada na Califórnia. A partir dali, a história deixaria de ser simbólica e entraria no campo legal, onde ficar solteira por uns dias pode ter consequências permanentes. Na segunda-feira seguinte, Letícia ainda não tinha voltado. A Isa acordou perguntando da mãe. Eu inventei que ela estava num trabalho importante, o que tecnicamente não era mentira, afinal, construir um enredo alternativo para justificar adultério coletivo dá trabalho. Enquanto preparava o café da manhã da Isa, minha cabeça girava em 200 km por hora. Eu estava calmo por fora, mas por dentro já tinha ativado um modo estratégico que eu mesmo desconhecia até então. Uma coisa é ser traído, outra bem diferente é ser feito de idiota por um discurso bonito travestido de liberdade. E a partir dali, eu não ia mais engolir isso. Entrei em contato com uma advogada especializada em direito de família aqui na Califórnia, a doutora Garcia. Expliquei tudo, com detalhes, inclusive que Letícia ainda não havia voltado para casa, e que tinha deixado nossa filha sob minha responsabilidade total sem aviso prévio. Mencionei a movimentação suspeita da conta, os hotéis, e o fato de que havia dito literalmente, todas vamos nos considerar solteiras por uns dias. Doutora Garcia foi direta. Você tem base para questionar a estabilidade parental dela, Henrique. Especialmente se conseguir comprovar que ela se ausentou da responsabilidade com a criança para se envolver em atividades que comprometem o bem-estar familiar. Perguntei se isso incluía adultério. Ela respondeu: nos Estados Unidos, adultério não pesa tanto no processo de divórcio em si, mas pode afetar questões de custódia se for provado que o comportamento colocou a criança em segundo plano. E você tem provas financeiras, isso ajuda. Voltei para casa com isso na cabeça. E quanto mais eu pensava, mais óbvio ficava, Letícia tinha cruzado a linha entre liberdade e irresponsabilidade. Ela não só decidiu ser solteira por uns dias, ela fez isso como mãe de uma criança de 5 anos, com quem havia deixado zero plano de contingência. Na terça, ela voltou. Entrou em casa sem nem bater, com um sorriso sem graça. Oi, posso entrar? A casa ainda é sua, respondi, mas sem mover um músculo para levantar do sofá. Ela deixou a bolsa no chão e soltou um suspiro dramático.
Henrique, a gente precisa conversar. Concordo. Mas com mediação legal. Ela franziu a testa. Como assim? Eu entrei com pedido de separação formal. E solicitei a custódia principal da Isa. O rosto dela congelou. Você tá brincando, né? Não tô. E você também não brincou quando resolveu sumir por 5 dias, deixar nossa filha comigo, usar o cartão conjunto num hotel de festa e voltar com esse discurso de experiência de liberdade. Ela andou em círculos pela sala, visivelmente nervosa. Henrique, pelo amor de Deus, você tá mesmo levando isso pro nível judicial? Não fui eu quem tirou o casamento da legalidade. Foi você. Eu só tô acompanhando. Ela tentou inverter. E você quer tirar a Isa de mim por causa de uma viagem? Não. Eu quero proteger a Isa de um ambiente onde uma mãe acha que pode ficar solteira por uns dias e sumir sem explicação. Isso se chama instabilidade. E sim, eu vou lutar pela guarda. O que se seguiu foi um turbilhão de dias com ela tentando negociar emocionalmente. Primeiro, o discurso sentimental. A gente teve tanta história, você vai mesmo jogar tudo fora? Depois, a vitimização. Eu tava me sentindo sufocada, você nunca entende o que eu sinto, eu só queria um pouco de ar. Depois, o ataque. Isso é machismo disfarçado de justiça. Você quer me punir por ter feito o que um monte de homem faz e ninguém julga. Mas eu não cedia. Pela primeira vez no nosso casamento, eu não baixava a cabeça. Porque agora não era mais sobre mim. Era sobre a Isa. E sobre a verdade. Os dias seguintes foram insanos. Letícia alternava entre desaparecer por horas e reaparecer para cumprir presença. Com a filha. Começou a tentar fazer vídeos com a Isa para mostrar que era uma mãe presente. Chegou a postar um story com a legenda: ninguém separa uma mãe do seu amor maior. Eu tirei print. Cada detalhe seria usado, caso ela tentasse manipular o processo. Conversei com amigos em comum. 2 deles me disseram, sem que eu perguntasse, que Letícia havia sido vista em Vegas com um cara desconhecido, bem íntima, segundo as palavras exatas de uma amiga do grupo. Mais tarde, a tal Amanda, a que hospedou Letícia depois da viagem, me mandou uma mensagem. Sei que não é da minha conta, mas só queria dizer que não acho certo o que ela fez. Fiquei desconfortável em saber que ela tinha filha pequena e mesmo assim agiu como se fosse adolescente fugindo de casa. Guardei tudo. A cereja do bolo veio quando encontrei, sem querer, um rascunho de e-mail no notebook dela. Ela deixou o Gmail aberto no nosso computador compartilhado. Era um desabafo para as amigas do grupo. Dizia: talvez eu tenha exagerado. Achei que poderia administrar as consequências depois. Mas o Henrique tá indo pra cima com tudo. E o sistema legal aqui não é brincadeira. Ali eu soube, ela finalmente entendeu o que fez. Ela não traiu só a mim. Ela traiu a confiança da própria filha. E, mais que isso, quis pintar tudo com uma camada de experiência libertadora, como se tivesse participado de um workshop emocional e agora voltasse para casa para apresentar o TCC. Mas essa história não ia ser defendida com PowerPoint. Ia ser julgada por lei. E no tribunal, o juiz não quer saber de energia. Quer saber de responsabilidade. O dia da audiência chegou numa manhã nublada de abril. Sala de tribunal no condado de Sacramento, cadeiras frias, cheiro de café barato misturado com ansiedade. Eu fui de camisa azul clara, calça social e aquele olhar de quem tinha dormido pouco, mas com a consciência limpa. Letícia chegou com um blazer bege e maquiagem leve, tentando manter a imagem da mulher que só se perdeu um pouco. Mas aquele teatro não ia funcionar ali. Tínhamos uma audiência preliminar sobre guarda provisória, pois eu havia solicitado que a Isadora permanecesse comigo até o juiz analisar a situação completa. Minha advogada, doutora Garcia, estava firme. Letícia apareceu com um advogado mais jovem, nitidamente nervoso, folheando os documentos como quem tentava memorizar os argumentos em tempo real. O juiz, um senhor sério e direto, começou com perguntas simples.
Rotina da criança, divisão de responsabilidades, histórico recente. Quando Letícia tentou assumir a narrativa, veio com um discurso ensaiado. Eu estava passando por um processo emocional intenso. Precisei de um tempo fora para me reconectar comigo mesma. Mas em nenhum momento abandonei minha filha. Ela ficou com o pai, com quem tenho uma relação estável, e... O juiz a interrompeu. Senhora Letícia, a senhora viajou por 5 dias, sem deixar plano de emergência, sem comunicação clara, e usando recursos financeiros conjuntos para uma estadia não declarada. Isso está nos registros bancários. Confirma? Ela hesitou, depois assentiu. Sim, mas não foi abandono. Foi uma pausa emocional. Essa frase, dita num tribunal, soou exatamente como deveria, uma desculpa pretensiosa. Doutora Garcia levantou-se com um dossiê impresso. Entregou cópias ao juiz. Nele, prints da movimentação financeira, o print do story com a legenda sobre ser mãe, a transcrição de mensagens trocadas com a Amanda, e o registro da conta em hotel de luxo onde Letícia havia ficado, diferente do hotel informado inicialmente. Meritíssimo, o que estamos vendo aqui não é uma crise emocional. É um padrão de responsabilidade emocional mascarado de libertação pessoal. A senhora Letícia tentou instituir uma solteirice simbólica dentro de um casamento com filha pequena, sem o consentimento do marido e sem medir consequências. Isso afeta diretamente o bem-estar da criança. O juiz leu tudo com paciência. Depois disse, sem alterar o tom: vamos estabelecer guarda provisória em favor do pai. A senhora Letícia terá direito a visitas supervisionadas enquanto a avaliação psicológica familiar é conduzida. Ela regalou os olhos. Visitas supervisionadas? Eu sou mãe da Isadora. E por isso mesmo a senhora precisa demonstrar com clareza que compreende a responsabilidade envolvida. O advogado dela ainda tentou argumentar. Falou de pressão social, de sofrimento emocional feminino, de um modelo patriarcal que ainda permeia decisões legais. O juiz apenas levantou a mão, encerrando. Isso aqui não é uma mesa de debate acadêmico. É um tribunal de família. A prioridade aqui é a criança. E pelo que vejo, o pai manteve estabilidade, presença e responsabilidade. A mãe, infelizmente, optou por um afastamento não justificado, durante o qual foi registrado em ambiente incompatível com o cuidado parental. Decisão mantida. Letícia chorou. Pela primeira vez, genuinamente. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Era a frustração de quem percebeu que, dessa vez, a narrativa alternativa não colou. Na saída, ela tentou falar comigo. Me alcançou no corredor do tribunal. Henrique, você realmente acha que eu sou uma mamãe? Eu respirei fundo. Não. Eu acho que você é uma mulher que quis viver uma fantasia temporária e esqueceu que tem uma filha que vive no mundo real. E esse mundo cobra. Ela não respondeu. Só baixou os olhos e voltou para a sala com o advogado. As semanas seguintes foram intensas. Visitas supervisionadas aos sábados, em uma sala neutra, com uma profissional da assistência social presente. Isa, muito nova, não entendia. Mas sentia. Perguntava: por que a mamãe não pode vir aqui em casa mais? E eu respondia: porque os adultos às vezes tomam decisões ruins. E quando isso acontece, a gente precisa arrumar do jeito certo. Letícia tentou recorrer. Tentou negociar. Quis fazer acordo extrajudicial. Mas a advogada dela sabia, o estrago estava feito. Não só no papel, mas na reputação. Descobri, semanas depois, que 2 das amigas do pacto também enfrentaram problemas em casa. Uma delas, a tal guru do grupo, recebeu notificação de processo de guarda do ex-marido, também baseado em ausência parental durante a viagem. A ideia do solteirice simbólica virou, ironicamente, a coisa mais concreta que elas fizeram. E eu? Continuei minha vida. Hoje, tenho a guarda principal da Isadora. Letícia reconstruiu uma nova rotina, com menos discursos e mais consequências. A guarda dela foi reestabelecida parcialmente, com visitas mais flexíveis,
mas ainda sob avaliação. Ela parou de postar frases prontas. Parou com os podcasts de autoconhecimento performático. Começou a participar de sessões de mediação familiar com psicólogos. Talvez, no fim das contas, tenha finalmente entendido o que significa liberdade. Não é fazer o que quiser sem pensar nos outros. É ser responsável por quem você ama, mesmo quando você está confuso. Hoje, quando olho para trás, ainda me pego pensando como uma frase tão simples: "Vamos nos considerar solteiras por uns dias", conseguiu desatar um nó que segurava. Anos de convivência, planos, jantares em família e brincadeiras na sala com a Isa. Não foi só uma frase. Foi um sinal claro de que a Letícia já tinha cruzado uma fronteira interna, e só esqueceu de avisar que a passagem era só de ida. Por muito tempo, eu tentei ser o marido compreensivo, o cara que respeita o espaço da esposa, que entende as fases, que não julga. E sabe o que é o mais louco? Eu ainda acho que fiz certo. Porque maturidade não é gritar. Não é trair de volta. Não é fazer escândalo. É levantar da cadeira, pegar os documentos e dizer: beleza. Você quer liberdade? Então assuma tudo que vem com ela. A Letícia não é uma pessoa má. Mas ela se deixou levar por um discurso de liberdade emocional que, na prática, virou negligência. Ela achou que o mundo ia tratá-la com a mesma empatia automática que o grupo de amigas dela oferecia toda quinta-feira. Só que o mundo real, o que cria filhos, paga boletos e senta diante de um juiz, não tem paciência para metáforas emocionais. E a Isadora? Tá bem. Mais forte do que a gente imagina. Criança sente a mudança, mas também se adapta com uma capacidade que até hoje me emociona. Às vezes ela pergunta: "Papai, quando a mamãe vai dormir aqui de novo?" E eu respondo com calma: "A mamãe e o papai moram em casas diferentes agora. Mas a gente sempre vai te amar." E ela sorri, como se isso bastasse. E talvez, baste mesmo. Aprendi que relacionamento não é sobre ter todas as respostas. É sobre não fugir quando as perguntas apertam. E que liberdade sem responsabilidade é só egoísmo com filtro de Instagram. Então, se você está lendo isso achando que pode ficar solteiro por uns dias enquanto deixa para trás um filho, um cônjuge, uma casa, uma vida inteira construída a dois, saiba que o tribunal não vai avaliar o seu chakra. Vai avaliar o seu caráter.